diga: o meu coração é uma terra boa, é um solo fértil para receber a santa, a imutável, a infalível palavra de Deus. Dê glória a Deus, igreja. A palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus e você vai ser abençoado pela palavra de Deus, porque ela cura, ela restaura, ela salva, ela liberta em nome de Jesus. Marcos capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Marcos capítulo 11, do versículo 20. E agrada, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Todos acharam? Marcos 11, 20. Diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se havia secado dentro das raízes. Então Pedro, lembrando-se, lhe disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E respondendo Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque é verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito, que diz tudo que disser que será feito. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai, eu te dou louvor, eu te dou oração, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até agora neste culto. Nós vamos ministrar a tua santa e poderosa palavra, Pai. Unja a minha vida, unja a tua igreja para receber essa palavra, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas ela venha branda, suave, do alto do céu ao meu coração e ao coração da tua igreja. Ela traz cura, milagre, restauração e salvação e libertação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Podemos aceitar, glorificando ao Senhor. Irmãos, uma obra como essa, 12 anos de ministério, 12 anos de igreja, não é fácil. Então, você vê que hoje você está aqui para honrar a vida do pastor Liberato e a missionária Cleoneide. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o pastor Liberato e a Cleoneide fique aqui no altar. Fique aqui. Eu sei que vocês têm alguns obreiros, estou vendo no começo do culto, você servir a igreja, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas vocês têm que ser honrados nesse lugar, sempre para ouvir a palavra de Deus, vocês são líderes desse ministério. E aí você tem um obreiro para auxiliar o Senhor, pastor Liberato. Se não quiser filmar, amém, mas vocês fiquem aqui para ouvir a palavra de Deus, vocês são os líderes desse ministério, então vocês ficam servindo a igreja para lá e para cá, glória a Deus. Mas geralmente nós temos o obreiro da igreja para fazer o trabalho do pastor, que é o Lívia. E vou honrar vocês com a palavra de Deus agora, poder sentar para ouvir a palavra de Deus, tá? Então vocês imaginam a luta e o sofrimento de ter um ministério desse. Quanto tempo eles passaram orando, chorando, jejuando para que essa obra se finasse nesse lugar. Quantas vezes o pastor Liberato começou o culto aqui, irmão? Também sou ele e a minha Cleoneide. Hoje a igreja está repleta, está lotada, está linda, está bonita, mas não é sempre assim. Nós temos muitos irmãos visitantes, muitos membros da igreja, né? Então tudo isso é para a glória de Jesus. Mas quantas vezes o pastor Liberato pegou essa igreja e falou: ele não permite, né? Mas nunca olhou, nunca desanimou, nunca ficou chateado, não ficou triste, porque ele sabe da convicção do chamado de Deus na vida dele. Embora tendo 2 ou 3, Jesus fala que ele está presente na reunião. E assim é a vida de um pastor, irmão. A luta não é fácil, sabe? O pastor sabe, pastor também, pastor do ministério, sabe? Tem vezes que a gente chega na igreja e só está no grupo de oração, só está eu, 2, 3 pessoas orando. E nós temos bastante pessoas na igreja, mas muitas, todos estão. Todos estão nos seus afazeres, seus trabalhos, viajando, trabalhando. E então geralmente nós reunimos todo mundo na Santa Ceia. Mas nos trabalhos de oração, de culto de ensino, sempre a igreja, poucas pessoas, isso o pastor Liberato para ele entender. Então isso aqui é uma obra de fé, irmão. E eu quero falar para você sobre algo de fé nessa noite para o teu coração, em nome de Jesus. O texto que eu li é um texto interessante que ele vai falar, irmão,
de algo que aconteceu com a figueira que secou. Mas antes desse fato que ocorreu, a Bíblia fala que Jesus viu seus discípulos e Jesus sentiu fome. E ele avistou a figueira. Ele foi até essa figueira, para que essa figueira, se ele encontrasse um fruto para comer. E infelizmente Jesus não encontrou nenhum fruto naquela figueira. Eu não sei, irmão, que época que Jesus passou ali, que mês que era, se era época de dar fruto ou não, se era época da figueira estar com fruto. Mas se a gente entender pela ótica espiritual da situação, quem estava diante da figueira era o Criador de todas as coisas, Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Então a gente entende assim, essa figueira foi má para Jesus, não podemos falar que ela foi má. Talvez não era época da fruta. Mas ela poderia, sabendo que Jesus é Filho de Deus, ela poderia gerar um fruto ali e ali saciar a fome do Senhor Jesus. Mas tudo na Bíblia tem um propósito. Não era isso que era a função dessa figueira para aquele momento, porque Jesus vai mostrar para mim e para você que a figueira ali simbolizava Israel. Essa figueira simbolizava Israel e o tempo que Israel ia passar de sofrimento. E então aquela figueira simbolizava Israel, mas ela não teve fruto. Jesus não, ele amaldiçoa, ele fala para a figueira que ninguém jamais vai comer fruto daquela figueira. Aleluia! E a palavra de Jesus é tão poderosa que a Bíblia diz que aquela figueira ela começou a murchar, ela começou a secar, puxar todas as folhas. E Jesus continuou o seu trabalho ministerial para o lugar que ele ia. No outro dia, provavelmente seria uma terça-feira, Jesus volta novamente pelo mesmo caminho. E Pedro, que era um observador da situação, Pedro vê que a figueira secou. E ele fala: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, né? Pela manhã, eu falei, pela manhã, provavelmente seria uma terça-feira, vira que a figueira havia secado desde as raízes, irmão. Olha o poder da palavra de Jesus. Aleluia! Olha o poder que você tem. Crente, olha o poder que você tem. Glória, Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo que Deus quer? Olha o poder que você tem dentro das suas palavras. Você tem o DNA de Cristo. Você foi lavado, remido pelo sangue dele. Você aceitou Jesus Cristo Salvador. Você tem o DNA. Você recebeu uma autoridade. Você pode falar e algo vai acontecer, porque você tem autoridade. Então, quando Jesus falou, ninguém coma mais fruto dessa figueira, ela sim realmente, ela secou. Olha que a Bíblia fala que até a raiz. Coisa, se você for derrubar uma árvore, vai demorar 15 a 20 dias para ela secar até a raiz. Mas a Bíblia está falando que de um dia para o outro, essa figueira secou. Olha para você ver, secou, havia secado desde as raízes. Significa que estava completamente murcha, dentro de pouco tempo. Que coisa, hein? Isso aí, irmão. Então Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Irmão, Jesus poderia ter feito a mesma coisa com seus inimigos. Jesus poderia ter falado para aqueles que o perseguem: ó, não, você não vai ver mais. Mas não era o desejo de Jesus. Então ele nunca usou o seu poder, né, de outro modo, não daquele que o Pai Celestial queria que ele fizesse. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Alguns dos discípulos entendiam que Jesus tinha que pegar a arma e sair matando todo mundo. Vamos tomar o poder. Como Judas. Judas foi esse que pensava assim. Ele chegou a uma situação que ele vendeu Jesus porque ele acreditava que Jesus não ia pegar uma arma para livrar o judeu da mão romana. Mas Jesus veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino de guerra, era um reino de justiça. Então ele trazer um reino de justiça. Então Jesus ia ganhar a batalha com palavras. Você vai ganhar qualquer batalha, qualquer luta com palavras sábias. Você vai mudar a vida de pessoas com palavras. E como?
no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com palavra. Não adianta você querer enfrentar, bater de frente com ninguém, irmão. E que muitas pessoas falam, porque eu sou crente agora, que meu braço não é. Então, você precisa nascer de novo, irmão. Ó, eu estou na igreja, mas eu sou crente, mas meu braço não está ainda convertido. Se vir, eu toco na pancada também. Meu Deus, misericórdia. Não é assim? Jesus conquistou muitos e ganhou com palavras. As palavras têm poder. Por isso que eu estou falando para você, crente, você tem autoridade. Recebe a palavra. Aleluia! Você pode mudar a cidade, você pode mudar o bairro, você pode mudar a vida, você pode mudar situações com a palavra de Deus. Jesus está dando exemplo para você aqui nesse versículo. Então, alguns achavam que Jesus devia sim usar dessa autoridade que ele tinha e pegar em arma e tomar Roma, repreender os romanos, eliminar tudo e libertar os judeus romanos. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Então Pedro, ele fala, aí Jesus olha, quando Pedro fala, aí Jesus responde. Então Jesus, ele estava lidando ali com o que havia acontecido, não com o motivo, né, de ter acontecido a figueira se secar. Então Jesus fala, irmão, nós temos na Bíblia vários exemplos de fé mesmo. Abraão é o maior exemplo de fé que você sabe, ele é considerado o pai da fé. Abraão, quando Deus chama ele, fala: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, dos teus amigos, da tua casa, sai e vai para o lugar que eu estou te vendo. Presta atenção, Abraão, irmão, ele era um filho de um idólatra. O pai dele era Terá, fabricante de deuses, naquela cidade de Ur dos Caldeus, uma das maiores cidades da época. E Abraão